Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a esse Real Time Entrevista que recebe ele, que foi vereador em Manaus, deputado estadual, deputado federal, tem um amplo inserção na política do Amazonas nos últimos 40 anos, que agora dirige a Superintendência da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva. Muito obrigado mesmo por atender mais esse nosso convite de entrevista aqui no Real Time. Seja muito bem-vindo e me diga uma coisa, como estão os nossos indicadores de 2023? Nós vamos ter um desempenho substancioso? Obrigado, Jéssica, por mais essa oportunidade. Minha saudação a todos. A gente está torcendo aqui que consiga efetivamente bater 2022, os indicadores apontam para isso. Nós ainda não fechamos os números porque nós ainda estamos recepcionando esses dados de dezembro das empresas, e para a gente fechar com riqueza de detalhes, a gente tem que receber totalmente os dados das empresas. Mas a gente presume que vai efetivamente bater aqueles 174 bilhões de faturamento de 2022 e superar, apesar de todas as dificuldades que foi em 2023. Retração da economia, reforma tributária, a estiagem que atribulou demais o polo industrial de Manaus, virou de cabeça para baixo a gestão das fábricas, a Suframa, nós sentimos muito com relação a isso, os organismos de associações patronais das indústrias, das empresas, foi um trabalho danado aqueles últimos 3 meses de estiagem, de forma inédita aqui, que deixou, não permitiu que os insumos chegassem até as linhas de produção das fábricas e atribulou, e ainda está. E quando chegou por preços altíssimos, tiveram que trazer aéreo, né? Para atender Black Friday, final de ano. Muitos componentes que podiam vir aéreo, vieram aéreo, já que a gente não tem ainda a 319, mas teremos em breve a 319, nós estamos trabalhando fortemente para isso. O senador Omar Aziz está à frente do trabalho da 319, com gestões diretas junto ao presidente Lula, e nós teremos a nossa alternativa terrestre. Como não tínhamos algumas empresas em que a carga comporta o transporte aéreo, pôde colocar aqui esses insumos, muito embora o custo seja elevado, mas isso ajudou a manter as linhas de produção trabalhando normalmente, mesmo durante aquele período difícil. Nós vamos voltar ao assunto BR-319 no decorrer dessa entrevista, mas antes eu quero ainda focar um pouco sobre o ano passado, porque nas reuniões do Conselho de Administração da Suframa foram aprovados projetos aí de 421 milhões de investimentos nesses próximos 3 anos, não é isso? Como é que o senhor viu esse volume de investimento previsto e qual é a sua perspectiva para que isso se efetive? Olha só, com todas as dificuldades, com todas aquelas dúvidas de reforma tributária, aprova, não aprova, continua, não continua, nós aprovamos mais de 160 projetos, com esse volume de recursos que deve ser investido aqui, com a criação de mais de 5 mil empregos, só nos projetos aprovados, tanto os projetos de implantação como aqueles de diversificação, que são novas linhas nas empresas que já estão instaladas. De qualquer forma, são novos postos de trabalho que são adicionados às companhias aqui já instaladas. Então, isso foi um sinal da pujança da nossa Zona Franca de Manaus, apesar de todas as dificuldades. Nós iniciamos um ano com 110 mil trabalhadores e fechamos dezembro com 112 mil trabalhadores. Nós superamos a faixa dos 110 mil, porque se você voltar para a análise, ficou rodando em 108 durante os últimos anos, apesar do aumento do faturamento e da aprovação de projetos. A quantidade de mão de obra direta no chão de fábrica, ela ficou ali brigando para ultrapassar a casa dos 110 mil. E a gente fechou o ano com 112 mil trabalhadores nas fábricas do Polo Industrial de Manaus. O senhor, como eu disse na introdução, é um político bastante experimentado no nosso estado. A reforma tributária saiu barato para a gente? E quais os desafios que temos agora que ela terá que ir toda para a lei ordinária? O texto da reforma tributária, aprovado para a Constituição, com o esforço danado da nossa bancada federal, coordenada pelo senador Omar Aziz,
ele era inimaginável do ponto de vista positivo no início dessa reforma. Veja que as coisas foram se conformando, se amalgamando, na medida em que o trabalho foi avançando, com a dedicação dos nossos parlamentares federais, diuturnamente trabalhando naquilo. Primeiro foi quando saiu na primeira versão da Câmara para o Senado, quando voltou do Senado com a CID, já garantindo a Zona Franca, quando retornou para a Câmara definitivo, que resultou no texto da Constituição, no IPI da Zona Franca de Manaus. A reforma tributária teve o objetivo de liquidar todos esses impostos, incluindo o IPI. E a nossa bancada conseguiu essa vitória de manter no texto da Constituição uma lauda que deveria, em condições normais de pressão, estar na lei secundária, na lei que ainda vai ser discutida esse ano. Não, ela está agora no texto constitucional, garantida até 2073, o imposto sobre produtos industrializados e as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. O que vai acontecer agora? Nós vamos pegar a Constituição, botar embaixo do braço e viajar pelo Brasil e pelo exterior, apresentando a Constituição como garantia das vantagens das empresas que vierem se instalar aqui no Polo Industrial de Manaus. Foi muito bom, eu quero insistir. O senhor já foi deputado federal em duas legislaturas. Aquele ambiente ali é um ambiente que ele se molda em circunstâncias, né? Nós temos uma nova circunstância, que é tudo que foi aprovado no texto da Constituição, agora vai para a lei ordinária. Exatamente. Qual deve ser a nossa atenção a partir de agora? Total. Não podemos baixar a guarda. 110% ligado 25 horas por dia. Em momento algum. Agora vem exatamente as leis regulamentadoras, muito embora o foco principal, no caso da Zona Franca de Manaus, já está garantido na Constituição, que é o imposto. O imposto que nós vamos usufruir dele, que é o IPI, já está lá na Constituição. Porém, há toda uma regulamentação, há comitês já formados, que já estão formados para isso, para trabalharem essas mensagens que seguirão para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Outro tema que foi aprovado, um bojo dessa reforma tributária, foi a criação do Fundo de Desenvolvimento Sustentável do Estado. Né? Qual a sua percepção sobre esse fundo e como ele poderá incentivar a nossa indústria? Isso foi outra vitória da nossa bancada federal, que diz respeito especificamente à arrecadação do governo do Estado. Né? Exatamente para compensar, é um fundo que vai compensar as possíveis perdas de arrecadação do que tinha o Estado do Amazonas antes de começar a reforma. Vide que nós temos aqui um ambiente econômico e fiscal diferenciado do resto do Brasil, que são os incentivos do Polo Industrial de Manaus. Superintendente, muito se fala da indústria, houve agora o lançamento do plano da nova industrialização brasileira, a neoindustrialização, chamado pelo ministro Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República. Como é que nós vamos nos inserir nesse plano, que se chama Nova Indústria Brasil? Nós já estamos inseridos, estamos inseridos porque a nossa capacidade. Veja que ele se guia muito fortemente pela questão de sustentabilidade, pelas questões que a gente, de gestão que a gente já pratica aqui no Polo Industrial de Manaus. O magnífico disso tudo é que são 300 bilhões de recursos facilitados para investimento na modernização das empresas e na criação de novas empresas. Isso é muito bom para cá, para o Polo Industrial de Manaus. Um passo muito importante dado ainda nesse aspecto foi a criação da estrutura jurídica do Centro de Bionegócios da Amazônia. Como está o relacionamento hoje, uma vez que a Sulframa se apartou desse projeto? Está excelente. Nós recebemos ainda no final de dezembro passado o novo presidente do CBA, que é o Márcio Miranda, que é um renomado gestor, pesquisador, desenvolvimentista, cientista, que trabalhou na Embrapa durante algumas décadas, então ele tem muita relação com essa vida, inclusive com a nossa região, aqui com a região amazônica. Ele esteve conosco e nós seremos parceiros exatamente nesse sentido de fornecer todos os dados que a gente puder para ele nesse início de ano,
vez que agora em 2024, de fato, o CBA existe já conformado com a sua nova diretoria. Uma outra coisa que em entrevistas pretéritas você anunciou aqui no Real Time foi aquela reunião para agora fevereiro, uma reunião multissetorial para discutir logística, né? Como é que está isso? O plano logístico da Suframa para evitar problemas como tivemos com a Vazante. Ainda hoje nós discutimos exatamente isso. Já está totalmente formatado a realização deste evento, que será no auditório da Suframa, agora deverá ocorrer agora em fevereiro, e nós estamos somente combinando a agenda com as autoridades da área lá em Brasília. Nós queremos poder contar com a presença de um ou de alguns ministros afetos a esse setor, para que a gente possa, de fato, ao final desse debate, incluindo as empresas, as indústrias, a Suframa, o governo do Estado, a Prefeitura, o governo federal, a gente possa ter, de fato, uma diretriz que possa nos preparar com relação à preparação da questão da infraestrutura da Amazônia como um todo. Não foi só o Amazonas que sofreu. Os outros estados da Amazônia também, que são alcançados pela Suframa, também sofreram. Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, todos eles sentiram os efeitos da seca. Nós temos um evento, Gerson, que vai acontecer esse ano, que é a inauguração, no último trimestre deste ano, do porto de Chancay. Chancay, no Peru, que fica a 80 quilômetros de Lima. É um porto com investimento de 3 bilhões e meio de dólares de um grupo chinês, que já está desde 2011 trabalhando nesse porto, e ele fica pronto agora, em 2024. E isso deve mudar a rota logística toda dos insumos que virão da Ásia para a América do Sul. E aí está incluído também, sem dúvida nenhuma, o Parque Industrial de Manaus. Você guarda alguma semelhança com o antigo projeto Manta Manaus? O Manta Manaus é Equador, né? Manta é Equador. Equador. O Chancay é do Peru, é próximo de Lima. Então ele pode seguir ali por rodovia, chegar até Iquitos e de lá descer, né, pelo Yurimaguas, porque ele vai fazer relação com a tal da Transoceânica, que vai atravessar por dentro do Mato Grosso. E por enquanto é só Transpacífico, né? Exatamente. Quando juntar os dois, né? Transoceânica, ele vai atravessar até o porto. Veja, uma carga hoje uma carga hoje, saindo do Peru para chegar na China, gasta 40 dias. Com a inauguração do porto, com o início da operação do porto, vai passar 10 dias. Então, aquilo que circulava todo o continente, ia pela África para chegar na China, 46 dias, vai passar a ser somente 2 semanas. O custo? Então, sem dúvida que isso vai mudar toda a logística e isso seguramente vai alcançar a Zona Franca de Manaus. Nós estamos estudando em cima disso. Aí a gente entra no outro gargalo logístico nosso, que o senhor já tocou mais atentamente na fala passada, que é a BR-319, né? Que é necessário, mais uma vez ficou provado, né? Há um grupo de trabalho do Ministério dos Transportes que está em atuação, né? Vai ter uma reunião no dia 16 de fevereiro em Boa Vista, na qual o Real Time vai estar presente. E eu queria saber se a Suframa está tendo uma interlocução com esse grupo. Nós estamos acompanhando isso. Eles estiveram aqui em Manaus, estiveram em Boa Vista. Nós estamos acompanhando, porque isso importa muito para nós todos, inclusive para o parque industrial. Muita coisa pode vir por aí, não se fala de transferir as cargas todas para a 319, mas é uma alternativa de cargas mais leves, mais rápidas, para chegar até o parque industrial. Chegar e sair do parque industrial de Manaus. E por isso mesmo, nosso grupo de economistas e administradores vinculados à área, de avanços que existe dentro da Suframa, ele está acompanhando atentamente toda essa movimentação. Um fato importante também é a questão da exportação, né? A gente já conversou em outras oportunidades, a Zona Franca precisa começar a ter uma presença na exportação brasileira maior, né? Repare bem,
Principalmente por causa dos nossos vizinhos aqui, que compram de outros lugares. Nós fomos fundados para abastecer o Brasil. Substituição das importações. Exatamente, substituir as importações. Isso nós cumprimos esse papel magnificamente, né? Com a abertura em 90, nós sentimos o impacto, mas nos readaptamos e voltamos a nos desenvolver tecnologicamente, continuamos aqui, voltamos a conquistar o nosso mercado dentro do Brasil. Agora, nós precisamos, com a garantia na reforma tributária para os próximos 50 anos do modelo, avançar grandemente no desenvolvimento tecnológico. O que a gente precisa ter, na verdade, é excelentes produtos fabricados em Manaus, para que a gente possa, por primeiro, disputar mercado com as outras unidades do planeta, China, Índia, México. Então, nós precisamos ter tecnologia. Segundo, são os acordos comerciais, porque aí vem Mercosul, aí entra aí se eu posso te vender, tu pode me comprar, isso aqui não. Aí é acordo com cada país, acordos que já existem, acordos que podem ser modificados, que aí a gente já trata as coisas com relação ao Itamaraty, né? Eu mesmo estive no Itamaraty, conversei com vários embaixadores afetos a essa área, exatamente preocupado em deixar esse canal aberto e pronto. Alfandegamento do Porto de Tabatinga para facilitar a entrada e saída controlada, vigiada, e daí o resto são as empresas com a sua possibilidade, com a sua capacidade de modernidade para poder concorrer nos mercados. Da Pan-Amazônia. A gente fala de Bolívia, Colômbia, Peru, Equador... todos eles seriam compradores natos nossos, né? Sim, estão aqui do lado. Mas eu lhe perguntei isso sobre as exportações, porque eu vi na sua agenda de trabalho que o senhor teve reuniões com representantes do Canadá, de Malta. O que esses países queriam nessas conversas? Nós estamos trabalhando exatamente essas relações comerciais. Trata exatamente de possibilidade de vender. A gente tem com eles têm grande interesse, sempre tem grande interesse em comprar da Amazônia? Pelos nossos produtos, por aquilo que é produzido na Amazônia, e esse é um grande valor que a gente tem. O que é produzido aqui no Polo Industrial de Manaus sustenta a floresta em pé, da forma que ela está, ajuda o planeta e, portanto, a gente tem recebido essas pessoas, dessas relações institucionais, com esta preocupação, e aí a gente faz a venda do nosso peixe, né? A gente vende bem. A bioindústria é estratégica para vender esse peixe aí para o exterior? Muito. Como é que ela está hoje? Nós estamos trabalhando, inclusive, dentro da SUFRAMA, a criação da Superintendência de Bionegócios, de Bioeconomia, Uma de superintendência Economia adjunta. Verde. Superintendência adjunta para cuidar, que hoje não existe, para cuidar exatamente dessa área que avança muito. Com a instalação do CBA, com o momento apropriado para que a gente possa desenvolver, com muita coisa que já foi desenvolvida, que precisa ser industrializada, não só em Manaus, mas na região amazônica como um todo, há necessidade de um setor maior, mais volumoso, mais específico, que possa trabalhar exatamente esta matéria dentro da SUFRAMA. Isso nós estamos trabalhando já com relação a isso, dando a devida importância que merece, indo ver as coisas como estão acontecendo lá no campo, indo aos institutos de pesquisas, que trabalham efetivamente o desenvolvimento e a industrialização desse setor. Repare como é importante a relação institucional, Gerson. A SUFRAMA ficou muito caidinha ali, alguns anos muito fechada, se fechou demais. Ninguém sabia de nada, foi envelhecendo muito rapidamente. A partir de maio, quando a gente chegou lá, final de abril, nós fizemos umas relações institucionais de fortalecimento. Sudão, Baza, os governos de toda a região, nós viajamos, a SUFRAMA viajou todos esses estados, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá. E foi para o interior também, fizemos alguns municípios. Agora, começo de fevereiro, a gente retoma com tudo de novo essa agenda. Quando a gente começou, lá em maio, havia 45 mil empresas cadastradas na SUFRAMA para ter acesso aos incentivos.
que a gente chama de empresa suframada. Empresa suframada é aquela que está lá cadastrada, atualizada direitinho, que pode acessar os incentivos fiscais da Suframa. 40 mil. 45. 45 Fechamos o ano com 51. Então, 6 mil empresas novas se cadastraram para acessar os incentivos fiscais, simplesmente pelo fato de nós termos levado a informação de que esse incentivo existia, de que pode ser utilizado assim, não só em Manaus, mas nos outros estados, nas áreas de livre comércio, que estão instalados nesses outros estados onde a Suframa tem suas unidades. Mandamos buscar os funcionários desses e vamos reciclar todos, vamos treinar todos, nós vamos capacitar todos, o total. Mas já iniciamos ano passado, trazendo para que ele não conheça da Suframa somente a parte de operações, que é a parte de internação de mercadoria, mas que ele saiba dar informação a respeito de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a respeito de projetos, a respeito dos bionegócios, dizer o que é o CBA, o que importa e como pode ser acessado. Então, nós estamos trabalhando muito fortemente nisso. O resultado é impressionante como foi imediato. Eu, pessoalmente, me impressionei muito, porque não há, sem recurso para fazer propaganda institucional disto, e nós o faremos este ano, através de todos os veículos de comunicação, somente a presença, somente a comunicação a partir das superintendências que estiveram presentes nesses estados. O senhor falava lá em maio, na primeira entrevista que concedeu ao Real Time como superintendente da Suframa, lá no seu gabinete, que o senhor queria qualificar os serviços prestados pela Suframa. Né? Conseguiu isso? Isso está dentro dessa perspectiva que o senhor acaba de explicar? Exatamente, em cima disso eu falei isso, a gente já praticou, estamos fazendo com os funcionários daqui também, com os servidores da concurso à Suframa, vista? trabalhando. Nós fizemos essa solicitação para um concurso de 200 vagas, porque o tempo passou, há muitos servidores prestes à aposentadoria, a gente precisa renovar os quadros da Suframa, o pedido já está posto lá no Ministério da Indústria e Comércio. Uma coisa também que me chamou bastante atenção daquela entrevista que fizemos lá em maio para o que ocorreu ao longo do ano foi a presença do Distrito Agropecuário nas reuniões do Conselho de Administração da Suframa, projetos sendo apresentados e a ida de técnicos até lá para observar aquele modelo, né? Um modelo que uma parte do modelo Zona Franca que a gente não percebe na nossa cidade. Né? Como é que o senhor tratou dessa área e quais as perspectivas dela agora em 24? Fazendo relações, eu cuidei de fazer as relações exatamente com quem investiu, com quem acreditou, com quem pesquisou, a investidores que têm mais de 20 anos que acreditaram, que o projeto deu certo e que fica escondido. E é evidente que quando a autoridade que está investida num cargo que tem relação com aquele setor vai lá pessoalmente ver, essas pessoas se energizam, acreditam, investem muito mais. Isso a gente viu acontecer. Fiz uma feira, isso está tudo dentro do projeto dos bionegócios. Porque, por exemplo, nós temos no Rio Preto da Eva o projeto para implantar este ano o Distrito Agroindustrial do DAS. Então, tudo aquilo que está lá, a laranja que hoje é vendida em saco, vai virar suco de laranja, vai gerar emprego lá. O café que hoje é vendido em grãos vai ser ensacado lá, nas agroindústrias que está em andamento esse trabalho, por iniciativa da Prefeitura do Rio Preto da Eva, mas que importa muito. Por isso mesmo nós estamos dando muita atenção e muita força para esse projeto da Prefeitura do Rio Preto da Eva. Superintendente, caminhando por fim, eu não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui no Real Time 1, porque o senhor também é presidente de um dos principais partidos brasileiros, que é o Solidariedade, né? Eu lhe pergunto, como está o Solidariedade para as eleições municipais desse ano em Manaus, onde provavelmente terá um candidato, que será Ricardo Nicolau, isso é o que se comenta nos bastidores, e também nos municípios do interior? Nós estamos, o Solidariedade incorporou o PROS, e aí aumentou sua bancada e conseguiu sobreviver à cláusula de barreiras. E aí a gente está fazendo todo um processo de reorganização do Solidariedade no Brasil inteiro e aqui no Amazonas. O presidente Paulinho me pediu que cuidasse disso, continuasse cuidando. Eu estava com o meu tempo muito encurtado, mas eu não pude de forma nenhuma dizer não ao presidente do partido que
nos ajudou a salvar a Zona Franca de Manaus em 2022, quando ingressou com aquela ação salvadora contra o governo que queria nos tirar o IPI da Zona Franca de Manaus. De maneira abrupta e celebrada por alguns, né? Exatamente. Aqui em Manaus. Comemorada, porque, enfim, a gente ia dar jeito de arrumar outra situação para sobreviver, não era nada daquilo, Solidariedade foi quem disse presente. Por isso mesmo, nós estamos reorganizando, não só em Manaus, como em todo o interior do estado, né? E a gente deve participar com uma chapa de vereadores. Solidariedade não participará de chapa majoritária, não participará de chapa majoritária. Nem indicando um vice? Não, não é esse o projeto, nós estaremos fora da chapa E a majoritária. conversa que teve com o PT? Na verdade, houve um zum com relação à conversa, ninguém conversou comigo sobre esse assunto, né? Eu sou presidente regional e não houve conversa comigo a respeito do assunto de sucessão em Manaus. Ninguém conversou comigo de nenhum partido, no sentido de compor nas próximas eleições, até porque eu estou dando atenção a outro setor, são os meninos da executiva que estão cuidando da reorganização em Manaus e nos municípios do interior do estado, para que a gente possa ter o partido ativo disputando no maior número as câmaras de vereadores, no maior número de municípios possíveis. Mas o Ricardo Nicolau é um quadro para isso? O Ricardo me comunicou lá atrás que não seria candidato. Saiu da política, a família? A família me comunicou que não participaria dessas eleições. É isso. Bocho Saraiva, muito obrigado mesmo por atender esse convite, sempre muito bom, com informações precisas e muito leve para a Suframa os melhores votos aqui da família Real Time. Agradeço a oportunidade. Grande abraço. Se você gostou dessa entrevista, curta. Se gostou mais ainda, curta, compartilhe, comente. Boa ali no grupo de WhatsApp da sua família, dos seus amigos e até uma próxima oportunidade.